confirmada a informação hoje, André Silva passará por cirurgia e não joga mais em 2025, vai voltar, vai perder ainda meses aí da próxima temporada, né? Uma lástima, péssima notícia para ele, péssima notícia para o São Paulo, e ao São Paulo de olho no mercado de transferências por um novo centroavante. Conversei com muitas pessoas aí nas últimas horas para tentar também decifrar algum nome, né? Porque a gente está falando praticamente a mesma coisa desde ontem na live aqui, né? Então, para tentar chegar a um nome, mas o que eu posso passar para vocês é o seguinte, e aí vai também de encontro com essa dificuldade, né? Hoje o São Paulo, ele está quase que assim 100% em cima desse fator, mas tem muita dificuldade para achar nomes ontem, Raí Monteiro, que foram aprovados pela comissão, aprovados pela direção, nomes que tinham um pouco desse perfil, mas aí quando foi para o vamos ver, já não tinha condição financeira, pedia uma grana, pedia luva, pedia uma liberação, e aí a coisa fica mais complicada. Então, hoje o São Paulo tem 3 formas para tentar contratar. Ou empréstimo gratuito, que aí você tem só uma opção de compra futura, que aí o São Paulo colocaria no próximo balanço, ou caras livres no mercado, que não é tão fácil, porque o cara tem que aceitar que seja luva diluída no pagamento mensal para ele, né? E aí tem um teto também que vai pagar o São Paulo, ou que é o que o São Paulo fez com o próprio Ruadineno e fez com também agora Mailton praticamente tal, é tentar em definitivo, mas com uma liberação tendo então um vínculo curto, né? Ou seja, jogador que está com um vínculo até o fim do ano apenas, já não vai ter uma extensão de vínculo, pode assinar pré-contrato, e aí o São Paulo tenta contratar nesses moldes. É muito complicado você achar uma opção dentro dessas características, né? E aí queria te ouvir um pouco em relação a essa busca do São Paulo no mercado, Raí. Bom, Gabi, como a gente já conversou aqui algumas vezes, né, sobre este mesmo tema, digo, contratações, eu acho que é seguir aquele mesmo molde, né, um jogador barato, em fim de contrato. Em fim de contrato é meio difícil nesse momento, mas que esteja livre no mercado ou, assim, que um time tope o emprestá-lo, porque não está utilizando muito, né, caiba no orçamento do clube. Acho que precisa atender todos esses pré-requisitos primeiro. E esses jogadores que foram contratados, eles atendem esses pré-requisitos. O Tapia, eu não estou aqui falando da qualidade deles, estou falando de pré-requisitos para que eles se tornem possibilidades. Tapia, Dineno, Tolói, Mailton, nenhum deles é o melhor jogador disponível da função, da posição. Só que eles são o que o São Paulo pode contratar hoje. Então, assim, eles estão inseridos em um contexto que cabem no São Paulo. Eu vejo muita gente, inclusive até aqui no chat já tem algumas manifestações, eu vi uma galera brincando, até ontem no chat aqui também, né? Brincando sobre Gabigol. Cara, assim, se alguém estiver falando sério sobre isso, é papo de cortar a internet da pessoa, porque, assim, o Gabriel Barbosa, ele recebe um salário de. Inclusive o nosso amigo Ricardo Senna, que estava postando hoje, Gabigol e tal, tem que cortar a É, internet do Senna também. vamos cortar a internet dele. O Gabriel Barbosa recebe um salário de 2,5 milhões de reais no Cruzeiro. Se o Cruzeiro aceitasse emprestá-lo por pagando 50% do salário, que seja, mesmo assim seria 1,2 milhão. Esse dinheiro não cabe no bolso do São Paulo hoje. O Gabigol já fez 16 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano, ele não poderia jogar o Brasileirão. Então seria uma contratação para jogar só a Libertadores, por 1 milhão. Tô chutando aqui que o Cruzeiro aceite pagar metade do salário. Que o Cruzeiro não vai aceitar, ele é o reserva imediato do Caio Jorge, o Cruzeiro não tem outra opção. E ele tem ali entrado pouco, mas ele é o cara que entra ali quando não tem o Caio Jorge, ou quando o Caio Jorge precisa sair, enfim. Então, assim, não dá nem para cogitar o nome do Gabigol no São Paulo, não tem a menor condição. Financeiramente não cabe, e tem, além disso, essa questão, né? Da grana que o cara custa, enfim, não dá, é impossível. É preciso olhar para nomes que caibam no bolso, né, do clube. E isso aí é um desafio complicado, não é um desafio fácil não, viu, Gabi? Eu não tenho a menor ideia do que pode ser feito em relação a isso. Acho que vale aí um bom trabalho de scout, um bom trabalho de pesquisa. O Juninho Lopes pergunta aqui do Marcos Leonardo, também fora de cogitação, Juninho. O Marcos Leonardo joga no Al Hilal. O cara ganha um camelo por gol marcado. Não tem a menor condição dele vir jogar no São Paulo.
O Paulo não tem condição financeira de arcar com esse jogador, com esse valor. Foi o que eu disse anteriormente, Mailton, Tapia, Dineno, Rafael Tolói, os jogadores contratados nessa janela. São primor técnico? Não, muito longe disso. Aliás, vivem a melhor fase da carreira cada um deles? Também não. Mas é o que cabe no bolso. Quando você tá quebrado, passando por transfer ban, vendendo o almoço para comprar janta, você tem que encontrar soluções baratas, jogadores que vão custar pouco e que vão se adequar ali à sua realidade financeira. Por isso que a peneira ela é mais difícil de ser feita, né? Nomes a gente vai encontrar vários aqui, esse, aquele, aquele outro, mas financeiramente será que cabem? Então, esse é um desafio aí para a gestão, para o pessoal tentar buscar. Isso, é isso. A gente vai ler mensagens do chat aí também, sugestões da galera. Mas antes, né, queria trazer uma apuração que eu acho importante, que é o seguinte: fiz essa pergunta mais cedo com uma fonte importante do São Paulo, porque a gente tem Rua de Neno, queira ou não queira, né? Tem ele aí que chegou essa temporada, chegou há poucos meses, mal joga. Cara, eu fiz essa pergunta que tá aqui no banner, né? Por que que o São Paulo quer um novo atacante, mesmo tendo acabado de contratar Rua de Neno? E aí a explicação, eu fiz duas perguntas, vou trazer depois a outra resposta também. Mas a explicação de quem vive o dia a dia é que o Juan de Nena, ele não é aquele atacante que vai ficar trombando na zaga o jogo todo. Ele não é o cara que fica incomodando marcação como o André faz muitas vezes, né? Então eles querem um cara que tenha características táticas mais parecidas com o André. E esse cara, na visão, né, de quem tá lá dentro, e aí eu acho que isso se estende à comissão técnica, já que estão buscando esse nome, esse cara não seria Rua de Neno, né? Ele tem outras características, enfim, depois puxar para o Raí Monteiro comentar. E aí eu fiz uma pergunta que, obviamente, assim, ninguém pode responder pelo cara. Mas eu falei, pô, mas ele tá bem com essa situação? Porque eu fico imaginando ele, né? O cara chegou ali, pode ter o seu espaço finalmente agora. Aí tem três caras da posição dele que estão machucados no plantel e é incogitável ele ser titular, por exemplo. Falaram que ele é um cara super boa praça, que ele comemora junto com o time, ele é um cara que não tem nenhum, assim, tipo de ego internamente, não manifestou nenhum assim descontentamento, mas a gente tem que ficar de olho também com essa situação. E sobre essa característica, Raí, queria te perguntar, né? Você acha que é muito diferente a forma que joga Rua de Neno para a forma que jogava André Silva? Muito, muito. Para mim, o Dineno não tem uma característica que se encaixe no que o Crespo produz no São Paulo hoje. Pode ser que a partir de amanhã ele mude a forma de jogar para tentar encaixar esse jogador. Hoje, não tem, ele não encaixa. A característica dele não encaixa no que o Crespo propõe. A carreira do Crespo muito curta nos mostrou até aqui um Defensa e Justiça que tinha uma dupla de ataque, Brian Romero e Walter Bol, nenhum deles era centroavante. O Al Ain, que tinha como centroavante um Rahimi, que é um jogador marroquino, que também não é 9 referência de área. E no São Paulo dele, lá atrás, dois atacantes, Pablo e algum outro. Até Igor Gomes chegou a jogar de centroavante, de atacante, de dupla de ataque com ele na final do Paulista, por exemplo. E agora no São Paulo, André e Luciano, né? Então, ao longo da carreira dele, ele nunca teve nos seus times um 9 físico, de área, que é o caso do Dineno. O Dineno é um centroavante, que vai ficar ali mais fixo, precisa ser alimentado para finalizar. Eu tenho a sensação que a característica dele não casa com aquilo que o Crespo propõe de jogo, aquilo que ele tem feito. Como eu disse, pode ser que ele olhe agora para essa situação e fale, pô, a partir de hoje o que eu tenho é um 9 de área, então eu vou trabalhar para ter um 9 de área. Seria uma mudança aí na forma de jogar. Que eu acho que não é necessária, Gabi, mas eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Porque eu vi aqui no chat dois nomes, eu acho que é legal, a galera manda os nomes, eu acho que é legal a gente falar o que está rolando com esses jogadores. Lautaro Dias, muita gente está falando dele, né? Eu até vi aqui um comentário, o Crespo conhece bem o Lautaro Dias. Assim, aparentemente nunca trabalharam juntos, né? O Lautaro Dias jogou 3 anos no Del Valle, antes disso em times pequenos da Argentina e depois no Cruzeiro. Eles nunca trabalharam juntos. Raí, só para trazer uma apuração também, porque eu perguntei dele, né? Ontem tiveram informações. Ele não foi oferecido para o São Paulo, não tem essa informação, então não chegou para a direção isso e não está no radar, porque eles entendem que não é a característica que precisa hoje o São Paulo. Ele e Daverson, pelo que eu conversei hoje mais cedo, não estão no radar, não tem possibilidade, que são nomes que já são especulados, né? Então vale trazer só essa ponta de apuração também. Sim, boa, claro. Então o Lautaro é um centroavante de área também, até com características mais parecidas com a do Dineno, com as do Dineno do que com as do André.
E assim, passando um pente fino aqui na minutagem dele, ele jogou 7 minutos contra o Mirassol, 1 minuto contra o Botafogo. Ele jogou lá atrás, em maio 67, na Sul-Americana, que foi um torneio que o Cruzeiro deu de ombro, não quis jogar, colocou o time reserva em todos os jogos. 1 minuto contra o Fortaleza, então no Campeonato Brasileiro é picadinho, né? 1 minuto, 7, 10, 15. É um cara que não tá jogando assim em nível competitivo de fato, né? Uma contratação que eu não faria de jeito nenhum. Ele tá encostado no Cruzeiro. São Paulo já contratou um atacante que estava encostado no Cruzeiro, que era o Dineno. Vai trazer outro agora? Pra mim não faz o menor sentido. E um outro nome que eu vi aí, algumas manifestações, como a do Cairo Pascoal, do Augustin Álvares Martínez, que é um atacante uruguaio, que nesse momento está. Ele passou a temporada passada jogando algumas partidas pelo Elche, né? Fez a temporada passada pelo Elche. Ele pertence ao Sassuolo. Eu fiz muitos jogos desse jogador, o Gabi, do Agustin Álvares, na época que ele jogava no Penharol, né? Trabalhava lá na Comebol TV e a gente fez aquelas sul-americanas ali e ele se destacou muito. Naquela temporada 21, que a final foi Atlético Paranaense e Bragantino, o Penharol foi até a semifinal. Foi até uma temporada que o Penharol estava no grupo do Corinthians. E esse jogador se destacou muito nessa temporada, 23 gols em 40 jogos. Aquele time do Penharol é um time muito bom, tinha Piquerez, tinha Facundo Torres, jogadores que hoje estão no Palmeiras, o Canóbio jogava naquele time, né? Acabou não sendo aquilo que a gente imaginava na sequência da carreira, mas jogava naquele time, entre outros que também estavam naquele Penharol e acabaram fazendo sucesso aí no continente, jogando vestindo outras camisas. Ele foi vendido para o Sassuolo e na Itália não foi, né? Em algum momento ele até foi devolvido ao time sub-20 do Sassuolo, ele era um jogador muito jovem ainda. Na temporada passada, 9 gols em 40 jogos pelo Elche. O Elche, se não me falha a memória, jogou a segunda divisão da Espanha. Acho que jogou a segunda divisão da Espanha na temporada passada. Então, assim, esse é o tipo de jogador que eu acredito que se encaixe, né, jogou a segunda divisão da Espanha. Esse é o tipo, 11º colocado, esse é o tipo de jogador que eu acredito muito que se encaixa dentro desse perfil que eu citei. É um jogador que está encostado em um clube europeu, com pouca perspectiva de jogar. Na temporada passada ele já foi emprestado. Então, assim, é um cara que pode ser envolvido aí numa negociação de empréstimo, né? Ele tem aqui, segundo o Transfer Market, um passe cotado em 4 milhões de euros. São Paulo não tem esse dinheiro, esquece. Mas talvez propor um empate, né? Ou talvez propor um empréstimo, pode ser uma solução, né? Ele não jogou nessa temporada, o Sassuolo fez 2 jogos, ele não foi nem relacionado, não esteve em campo, perdão, em nenhum dos jogos. Estreia no final de semana da Série A italiana, ele ficou no banco, mas não teve minutos contra o Napoli. Então, assim, dependendo do que for o caso, dá para propor um empréstimo, mas assim, precisa ter analisado. Eu o vi jogar com 19 anos e ele fez uma temporada espetacular no Penharol. Só que se passaram 5 anos, ele não teve tanta sequência nesses últimos anos, enfim. Eu não sei, mas é um nome aí, a gente tá aqui, né? O pessoal tá mandando os chats e a gente tá mandando aqui os nomes e a gente tá olhando. Esse é um Héctor nome que eu acho Hernandes não dá, né? interessante. Héctor Não, a Hernandes, menor pô, condição, tem a menor menor condição, condição. menor condição. Héctor Hernandes é um Tem. jogador para contratar. O Héctor Hernandes você põe o dinheiro para jogar. E tem outra coisa, Gabi, que aí era outra parte que eu falei que eu ia falar no fim desta fala, né? O São Paulo tem uma dupla de ataque titular, Ferreirinha e Luciano. É o que tem para o momento, gente. Vai ter o Dineno ali para um momento ou outro, vai ter o Tapia para um momento ou outro. Eu, sinceramente, não acho que é preciso ter esse desespero para contratar um jogador, não, diante da situação financeira que o clube vive. Se o São Paulo tivesse dinheiro sobrando, aí beleza. Aí você vai no mercado lá e traz uma porrada, contrata um puta centroavante e traz. Mas eu não acho ruim, não. Ir com Ferreirinha e Luciano. Luciano é bom finalizador, Ferreirinha dá outra dinâmica, velocidade. Eu não, assim, partiria desesperadamente para contratar um centroavante. Se achar alguém dentro de todas essas características, bacana, legal. Mas diante do que se tem no elenco e do que se joga, né, como o time joga, eu não faria essa busca desesperada, não, Gabi. Sendo muito sincero, eu iria com Ferreirinha e Luciano como titulares nessa reta final de temporada, Libertadores e tudo mais. E é o que tem pro momento, cara. Eu bato muito nessa tecla.